Aí vem lá um exemplo clássico de um sistema de refrigeração convencional, onde a gente tem aqui, por exemplo, um ambiente condicionado, ou seja, como a câmara frigorífica que eu mostrei anteriormente, né? Então, o sistema de refrigeração tem lá um compressor, o compressor é o coração do sistema. O que o nosso coração faz? Né? Ele desloca sangue, né? Ele mantém uma circulação de sangue necessária, porque o sangue leva oxigênio, leva nutrientes até os nossos tecidos, os nossos órgãos, né? O nosso corpo como um todo. Então, o compressor, paralelamente, né, com essa comparação, tem a mesma função, levar o fluido refrigerante até o lugar onde o fluido refrigerante vai absorver calor. Além disso, o compressor tem a função de manter pressões de trabalho, porque graças à pressão baixa que o fluido refrigerante ele vai absorver calor lá no evaporador. Só que ele precisa perder esse calor que ele absorve. Então, aí na esquerda desse circuito, a gente tem aqui, dessa linha vermelha para a esquerda, é a pressão baixa num sistema de refrigeração. E é graças à pressão baixa que existe a temperatura baixa do fluido, e graças à temperatura baixa do fluido existe a absorção de calor de um ambiente. Só existe transferência de calor quando existe diferença de temperatura, né? E aí, o compressor, por outro lado, aqui do lado direito, ele tem que trabalhar comprimindo e fazendo com que o fluido sofra essa elevação de pressão e apresente uma pressão alta. Por quê? Porque graças à condição de pressão alta e usando fluidos externos como ar, como água, para resfriar esse fluido interno do circuito, que esse fluido em pressão alta, o fluido refrigerante, o fluido da máquina, agora em pressão alta, ele se resfria e vira líquido. Por que tem que virar líquido? Porque, ora virando líquido aqui no lado direito, então o compressor descarrega, o fluido passa por um separador de óleo. Por que o separador de óleo? Porque o compressor, quando descarrega, a turbulência e o vapor do fluido refrigerante faz com que uma parte do óleo do cárter seja arrastado para fora do compressor. Então é extremamente recomendado, né, constantemente recomendado o uso de separadores de óleo para que essa carga de óleo que saiu do compressor seja separada e fique disponível para retornar da onde ele saiu, né, que é o compressor. E aí limpou aqui, né, quase na sua totalidade, né, o fluido refrigerante sofreu a limpeza, ou seja, o óleo que saiu com ele quase na sua totalidade vai voltar para o compressor. Mas aí depois a gente tem a continuidade, o vapor em alta pressão e temperatura segue o seu caminho, chega lá no trocador de calor que a gente chama de condensador. Como eu disse anteriormente, aqui a gente está falando de pressão alta e alta temperatura, mas nesse exemplo, um ventilador lá do condensador faz com que o ar ambiente vá trocando o calor, né, vá resfriando essa descarga quente, e essa descarga quente em alta pressão sofrendo resfriamento, ela vai se liquefazer, vai condensar. Né? E essa condensação, por assim dizer, é a transformação do fluido em estado vapor para o estado líquido. E aí agora eu tenho então o fluido em estado líquido. Aqui um tanque, um reservatório de líquido. Mas toda máquina tem um tanque de líquido? A maior parte delas, sim. Se for máquina comercial industrial, tem que ter, 100%. Porque as máquinas elas têm lá necessidade de um tanque por uma condição específica lá de usar uma válvula que regula o fluxo do fluido adiante. Isso é uma outra coisa que o Diogo em outro momento vai falar para vocês com maior especificidade, tá? Eu adoraria falar, mas o tempo acaba sendo muito curto, eu me empolgo, né? Aqui o tanque de líquido, então aí o líquido está aqui, ele vai sair, vai caminhar pela linha de líquido, vai passar por um filtro secador que retém particulados, retém impureza e retém principalmente, como o próprio nome dele diz, secador. Ele seca, tira água. Ele é um desumidificador, ele tira a umidade do sistema. Tá? E aí tem aqui, por exemplo, um visor para que você possa verificar visualmente, né, esse fluxo do fluido que está passando na tubulação, que ele tem que estar em estado líquido. Tá? E caso ele não tiver, ou situações às quais ele não estiver, o Diogão também vai falar no momento certo. Tá? Aí o visor da linha de líquido, e aí vai caminhar pela linha de líquido, vai chegar lá na frente, próximo da câmara frigorífica, lá, entrando no evaporador, tem lá uma válvula solenoide. Essa válvula solenoide, que ela é comandada a partir, por exemplo, da atuação de um controlador, que enxergando que a temperatura do ambiente está alta, mantém aqui um relé fechado e mantém, ou, dependendo do controlador, vai mandar atenção aqui para essa bobina da solenoide, deixando ela ligada, a válvula está aberta, e o fluxo fica passando
pela válvula, o líquido passa agora por uma outra válvula que é o dispositivo de expansão, que gera uma perda de carga, uma perda de pressão. Vejam só, pessoal, a gente às vezes vê, o ciclo de refrigeração é uma coisa simples, né? Uma geladeira doméstica, nem a geladeira doméstica é simples. A refrigeração, pessoal, tem uma ciência envolvida muito grande. Você tem diversos componentes, você tem uma termodinâmica que mostra o fluido passar por por estados físicos diferentes, por uma máquina que trabalha com dois fluidos internamente, que é o fluido refrigerante e o óleo, né? Um fluido refrigerante que está alterando de temperatura o tempo inteiro. Ele sai aqui a uma temperatura de descarga, sei lá, de 100, 120 graus, evapora aqui, por exemplo, a menos 30, menos 40, menos 50, aí volta a vapor, descarrega vapor. Então, assim, é uma ciência muito grande. A gente tenta resumir essa ciência numa aula, mostrando com uma certa claridade, né, com que a gente possa enxergar um pouco melhor, mas não se cobrem tanto. Tá? Para quem está começando agora, principalmente, ouvindo eu falar, ou ouvindo os outros professores, os outros convidados falar a respeito de tudo isso aqui, existe, claro, um grau de complexidade, mas se você se dedicar a estudar e dominar, na hora que você vai ver, você está dando aula, você está explicando para o teu funcionário, para o teu colega, para o teu parente, como isso tudo funciona, porque é uma maravilha. Né? Muita coisa acontece num circuito desse tamanho. Você tem que conhecer de termodinâmica, de mecânica, de hidráulica, de elétrica, de automação, né? E hoje de eletrônica, sabe? E ainda ser psicólogo, né? Porque muitas vezes a gente tem aí problemas que vão muito além da máquina, que são problemas de mau entendimento, né? Pelo próprio proprietário do equipamento ou do usuário do equipamento, que não tem o entendimento, e às vezes não está num bom dia e tenta explicar em você uma situação que não tem nada a ver com o contexto. Mas vamos lá. Passou pela válvula solenoide que está aberta, chegou na válvula de expansão. Função da válvula de expansão é gerar a perda de carga, gerou a perda de carga, caiu a pressão. Cai a pressão e aí o fluido entra em pressão baixa no evaporador. Pressão baixa significa temperatura baixa. E graças à temperatura baixa, esse fluxo desse fluido, com o auxílio de um ventilador, por exemplo, numa câmara frigorífica, vai tirando o calor do ambiente, vai tirando o calor do ambiente, vai tirando o calor do ambiente, até que em algum momento o controlador, enxergando que a temperatura chegou naquilo que é o set point, ou ponto de ajuste, ou objetivo, que é manter uma carga de alimentos ou de produtos a uma certa temperatura, chegou na temperatura, e aí a partir dos ajustes, né, dos diferenciais, por exemplo, o controlador vai desligar a bobina, desligando a bobina fecha a válvula, fechando a válvula, interrompe o fluxo, e aí o compressor vai entrar em estado que a gente chama de pump down. Seria o recolhimento do fluido refrigerante que está dentro do trocador, porque acabou a alimentação, porque não precisa mais da refrigeração. Mas enquanto não tem o pump down, enquanto não tem o recolhimento, o fluxo ele é garantido pelo compressor que está ligado, funcionando, e aí o vapor vai sendo aspirado, né? Porque esse fluido que ora entrou aqui em estado líquido, ou quase todo em estado líquido, está ganhando calor, ganhando calor, ganhando calor, e a válvula de expansão também controla uma outra variável chamada superaquecimento. E o superaquecimento é o quanto o fluido aquece a partir daquele momento, daquela temperatura que começou a evaporar. Então, por exemplo, é uma máquina que tem temperatura de evaporação de menos 30 graus. Com temperatura de... como é que eu sei essa temperatura de evaporação qual é? Onde é que está marcado isso aí? A temperatura caminha junto com pressão. Então, você lê a pressão do sistema, o PB aqui, pressão baixa. Você vai ler a pressão baixa do sistema, e a partir dessa pressão lida, você vai verificar num aplicativo de pressão com temperatura, de acordo com o fluido refrigerante, você vai entrar num aplicativo e verificar para aquela pressão qual é a temperatura que o fluido muda o estado físico. Você tem diversas possibilidades de aplicativos, você tem réguas, você tem tabelas na internet. Então, quem usa o mesmo aplicativo de celular, ou aquela reguinha, né? Então, você viu lá, por exemplo, a minha máquina trabalha com 10 PSI de pressão, e o fluido refrigerante é 404A. Aí você vai ver lá, 10 PSI de pressão, salvo engano, aí vai dar aqui, mais ou menos em torno de 30 graus negativos. Então você sabe que naquela pressão o fluido evapora 30 graus negativos. O que isso tem a ver com superaquecimento? Então ele está evaporando a 30 graus negativos, está ganhando calor, ele sai aqui um pouco mais quente. Esse um pouco mais quente que ele sai aí é o valor do superaquecimento lido. Então, por exemplo, ele evapora a menos 30 e sai aqui, por exemplo, a menos 20. Saiu a menos 20, então ele ganhou 10 graus. Então o superaquecimento é 10 graus, que evaporou a menos 30, que eu vi pela pressão, e vi aqui pela temperatura na saída,
temperatura de saída, que ele saiu aqui a menos 20. Então ganhou. E quem é que faz essa conta o tempo inteiro para nós? É a válvula de expansão termostática, que está lendo através do bulbo essa temperatura de saída e está ajustando o fluxo para que o superaquecimento seja, na maior parte do tempo possível, muito bem controlado. Por que tem que ser bem controlado? Porque se o superaquecimento é desviado, se o fluido entra líquido e não ganha calor suficiente para vaporizar, ele vai voltar para o compressor ainda em estado líquido. E se o fluido volta para o compressor ainda em estado líquido, pá, é calço hidráulico, é golpe hidráulico, tá? É limpeza de óleo, é diluição de óleo, é quebra de compressor. E a quebra de compressor é responsável aí por praticamente 90, o retorno de líquido, ou melhor, o retorno de líquido, né, por uma falha ou de monitoramento de válvula de expansão, ou uma falha devido a um bloqueio por gelo, ou queima de resistência de gelo, ou queima de ventilador, ou seja lá o que for, o retorno de líquido de refrigerante ao compressor é responsável por 90%, né, das ocorrências de quebras de compressores, das ocorrências de paradas de máquina de refrigeração. Por que isso aconteceu? Faltou manutenção, né? ou faltou conhecimento, né, para que, apesar de faltar conhecimento, também está dentro da esfera faltar manutenção, né? E o que acontece no final é prejuízo. E o prejuízo, quando a gente fala, não é só o prejuízo do compressor que precisa da remanufatura, né? O prejuízo, quando a gente fala, imagina lá uma câmara de sorvete, uma câmara de carne, que tem lá 100 mil reais de produto armazenado e queimou um compressor e não tem um compressor de redundância. Então, o prejuízo do compressor é o menor. O maior prejuízo daquilo que está lá dentro, que vai perder a qualidade, vai apodrecer, isso é muito caro. Por isso a manutenção tem que ser bem feita, né? Por isso a gente tem cada vez mais demonstrar conhecimento, demonstrar segurança para que o proprietário do equipamento saiba que nós dominamos o assunto e possa, por exemplo, confiar em nosso serviço, fechando o contrato de manutenção, né? Confiar em nosso serviço, permitindo com que nós façamos as correções necessárias para que a máquina trabalhe corretamente. E aí vem aqui o retorno na sucção, né? Então existe aqui um componente chamado acumulador de sucção, que é um componente que protege o compressor contra essas variabilidades de fluxo de massa que pode estar voltando em estado líquido por um momento aí que a válvula estava corrigindo um superaquecimento. Então esse acumulador de sucção está lá para poder separar o líquido do vapor, né? Evitando assim que esse líquido volte para o compressor. E aí esse fluxo passa aqui, na verdade esse filtro aqui, pessoal, tem que estar antes, tá? Porque para evitar que sujeira entre nesse acumulador de sucção. Isso aqui eu preciso dar uma corrigidinha aqui nesse slide. Aí passa por um filtro, do filtro vai chegar no compressor, e aí o compressor aspirou esse fluxo, gerou um diferencial de pressão, aumentou a pressão na descarga na máquina, e essa pressão aumentada agora vai novamente caminhar para esse vapor, virar líquido, e o líquido ir para o tanque, e o líquido passar pelo filtro, passar pelo visor, passar pela solenoide e continuar o ciclo. Quem que coordena tudo isso então, né? Então, primeiro tem o cérebro, que é um controlador, que está enxergando lá no local onde as mercadorias estão armazenadas. Esse controlador vai permitir, então, o fluxo passante ou não, através do acionamento de uma válvula solenoide, por exemplo. Daí, aqui embaixo no compressor tem um outro painel, um outro quadro de comando, que de acordo com a pressão que a máquina recebe aqui na entrada, é uma pressão de ajuste a partir de um pressostato, a partir de um controlador que recebe um sinal de um transdutor de pressão. Esse controlador vai estar ligando, ele vai acionar ou vai ligar a bobina de uma contatora, e bateu a contatora, vai passar a energia, né, vai passar lá a tensão para que esse compressor seja acionado e volte a trabalhar. E fique trabalhando enquanto o ajuste de pressão baixa, enquanto o valor da pressão estiver igual ou acima do ajuste de pressão baixa setado lá no pressostato ou no controlador. E aí, agora, quando a gente fala de manutenção, pessoal, então pontos muito importantes, né, a se observar numa máquina de refrigeração, né? O superaquecimento, que é essa diferença entre a temperatura de saída do fluido e a temperatura que ele evaporou. Por quê? Com a leitura do superaquecimento, você consegue verificar o estado físico do fluido refrigerante. Quando ele sofre um superaquecimento, é porque ele se transforma de líquido para vapor. Tá? Leituras de manutenção, diferencial de pressão em filtro, verificação então de sujidade, né, de obstrução, de saturação de filtro,
Leitura de temperatura de descarga de um compressor, né, porque tem altas temperaturas de descarga geram a carbonização do fluido lubrificante, né, do óleo do compressor. Como eu disse para vocês, o tempo inteiro o óleo do compressor está saindo, e ele saindo a uma temperatura de descarga muito alta, ele vai sofrer carbonização. Leitura do superaquecimento total, que é o superaquecimento do vapor quando chega aqui no compressor. Leitura de nível de óleo. O compressor tem que estar a carga de óleo do compressor tem que estar entre 1/4 e 3/4 do nível do visor. Leitura de corrente elétrica do compressor conforme indicação do fabricante, a corrente nominal para aquela condição específica de aplicação. Né? Limpeza de trocador de calor, né? Limpeza de evaporador, verificação de operacionalidade de ventilador, verificação de resistência de degelo, tempo de degelo, verificação de limpeza de condensador, que é o trocador de calor que permite com que o fluido vire líquido, verificação de nível de líquido lá no tanque de líquido, verificação de sujidade do filtro secador da linha de líquido, ΔP ou ΔT, né, ou variação de pressão, variação de temperatura vai ser um indicativo de sujidade, de obstrução e filtro. Verificação no visor da linha de líquido, né, a passagem, se existe borbulhamento, como está essa condição do fluxo que circula na tubulação, verificação de integridade, de isolamento térmico dos isolantes da linha de baixa pressão do sistema, para que o fluido refrigerante não absorva mais calor do que deveria, né, verificação da integridade física, se não está em processo de destruição, verificação no comando elétrico de temporização anticiclo de compressor. O compressor não pode ficar partindo a cada minuto. O fabricante de compressor recomendam um tempo mínimo, um intervalo entre partidas de um compressor para que não exista o risco de degradação de verniz de motor pelo excesso de partidas e o alto aquecimento do motor, ou até mesmo a queima do motor. Verificação de qualidade de óleo. A Bitzer, por exemplo, ela recomenda a troca de óleo para compressor pistão a cada 10.000 horas, que significa mais ou menos aí 1 ano e 2 meses de trabalho. Tá? Verificação do subresfriamento, que é um parâmetro que nos permite verificar que o condensador trabalhou corretamente, o que saiu do condensador é líquido com grau de resfriamento. Tá? Então tudo isso vocês vão aprender. Isso tudo que eu estou falando agora é só uma palhinha, né? Só uma introdução daquilo que vocês aprendem num curso de refrigeração. Né? Claro que não tem como falar de tudo com a profundidade que merece em 1 hora aqui de conversa. Mas o que a gente tem que entender é que o circuito de refrigeração está aí para poder tirar calor de um ambiente. Para tirar calor de um ambiente, o fluido tem que passar uma certa temperatura, uma certa pressão. E quem garante essa constância do fluxo do fluido passando uma certa temperatura e pressão é o conjunto. A refrigeração ele vai apresentar um efeito dominó. Se um componente está ruim, ele vai empurrando o problema para frente, vai potencializando o problema até que em um determinado número de horas trabalhado com aquele problema ainda em sobrevida, vai fazer parar o compressor. E parando o compressor, todo o prejuízo que isso vai gerar, né, para o proprietário. Então, tem que ter a ferramenta certa, tem que saber o que está lendo, a ferramenta tem que estar cuidada, instrumentação é determinante para um bom serviço. Não adianta ter um manômetro, você tira ele da mala, né, o manômetro de baixo está marcando 10. Opa, beleza, hein? Isso é super comum, né? Pegou, tá tudo bem, depois dá um jeito aí. E o manômetro de alta está lá, está abaixo do 0. Então, assim, cuidado com a ferramenta, saber usar a ferramenta. Por exemplo, vou fazer o cálculo de superaquecimento, né? O ideal é você usar termômetro de ponta e não o termômetro laser, porque o termômetro laser numa temperatura baixa, ele tem uma possibilidade muito maior de sofrer desvios de qualidade de leitura, porque o laser vai bater sobre um gelo, vai bater sobre, por exemplo, a cola, o adesivo do isolante. Né? Então o ideal é fazer a leitura com o sensor de ponta, e não de qualquer jeito, vai colocar o sensor de ponta bem fixado com uma cinta plástica, e bem isolado para que ele leia qual é a temperatura do tubo e não da temperatura ambiente. Então, pessoal, tudo isso você aprende num treinamento. Tudo isso você pega no curso, pega com a experiência dos instrutores, com a experiência dos colegas que também estão fazendo o curso, estão aprendendo, já tem um nível já passou por um degrau de conhecimento da profissão.
A educação, o conhecimento, pessoal, é um processo diário. É um processo diário. A gente você não aprende em um espaço curto de tempo, né? Exige dedicação, tempo e conhecimento e vontade, né? Seu e do teu instrutor, né? Isso faz parte do todo. Então, refrigeração, quando a gente fala de manutenção, né, tem que entender a importância de cada componente, porque eles não estão aí só para tirar foto, eles estão aí porque eles têm funções específicas e mantê-las, né, o mais possível, o maior tempo possível, manter os componentes o tempo todo dentro daquela condição de aplicação. Condensador tem que estar limpo, evaporador tem que estar limpo, válvula de expansão tem que estar trabalhando direito, seja ela a válvula de expansão termostática, seja ela a válvula de expansão eletrônica, tudo tem que estar trabalhando conforme o projeto assim o determina, né, para que o circuito fique trabalhando e dentro daquele tempo específico que cada fabricante